Olá, bem-vindos a esta série devocional Igreja, o Mistério de Deus, produzido pela Igreja no Guará. Se este é o primeiro programa que você está ouvindo, procure começar pelo episódio número 1, que está em nossa playlist, para um melhor entendimento do que estamos apresentando. Este devocional está disponível também no YouTube, Spotify e demais plataformas de áudio. É só pesquisar por Igreja no Guará. A habitação de Deus no Espírito. Nessa série devocional, já abordamos vários aspectos da Igreja descritos em Efésios. O mistério da vontade de Deus, a Assembleia dos Chamados, o corpo de Cristo, a família de Deus e a obra-prima de Deus. Hoje iremos ver mais uma figura da Igreja que nos ajuda a compreender o processo de crescimento e expansão que Deus produz em nós, para que correspondamos ao que Ele planejou para o seu povo, a Igreja como a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2:22 diz: no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Uma habitação é o espaço onde alguém mora, não só sua casa, mas seu lar. É onde a pessoa habita, onde se sente confortável, segura e frequentemente gasta tempo ali. Uma casa precisa ser construída, e a primeira etapa para isso é preparar um fundamento, uma estrutura firmemente presa ao solo que suporta todo o peso de uma obra. A Igreja como habitação de Deus tem por fundamento Cristo, o Filho de Deus. Esta é a rocha sobre a qual o Senhor edifica a sua Igreja. Sobre esta pedra, ou rocha no original grego, edificarei a minha Igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa foi a importante revelação que Pedro recebeu do Pai. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Versículo 17. 1 Coríntios 3,10 afirma: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo estava alertando aos coríntios que, ao evangelizá-los, Cristo foi apresentado como a base da fé deles e que ninguém poderia lançar outro fundamento. Sobre o que a sua vida tem sido edificada? O que você considera fundamental, insubstituível? Em outras palavras, quem ou qual tem sido o seu alicerce da sua fé? Apenas a fé edificada sobre Cristo prevalecerá para a vida eterna. Outro alerta que Paulo faz é com a qualidade do material usado na edificação espiritual. 1 Coríntios 3, 12 e 13 diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ouro, prata e pedras preciosas possuem grande valor, mesmo com pouco volume, e resistem ao ataque do fogo. Assim é a obra do Deus triuno em nós. Mesmo quando parece pequena, possui grande valor e durabilidade eterna. Se edificarmos nossa vida com outros materiais, como o esforço próprio, motivações carnais e egoístas, uma vida devocional preguiçosa, sem apego à oração e ao estudo bíblico, estaremos enchendo nossa vida espiritual com madeira, feno e palha, ou seja, elementos que podem até variar em durabilidade, mas nunca passarão no teste do juízo de Deus. Talvez a madeira seja bastante forte e útil para edificações de natureza terrena, mas não suporta o fogo. Palha e feno podem apresentar muito volume, mas são consumidos muito rapidamente.
Isso nos lembra que o que durará para sempre não é a quantidade de trabalho que fazemos para Deus, mas sim o quanto permitimos que Ele trabalhe profunda e consistentemente em nós. Outra passagem bíblica afirma que o Senhor Jesus é a pedra viva e nós somos também pedras vivas. Somos todos edificados casa espiritual. 1 Pedro 2, 4 a 5. E Cristo é a pedra angular. Versículo 6. Edificadores sabem que os cantos das construções são as partes que recebem mais carga, mais peso. Uma casa bem construída depende da solidez e estabilidade da estrutura e da fundação. O nosso Senhor Jesus é quem suporta todo o peso e quem mantém a obra de edificação de Deus unida e estável. Zacarias capítulo 4, versículo 7 também afirma: porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Falando profeticamente de Jesus, que é também a pedra de topo, colocada quando a construção termina, e que mantém todas as outras no lugar, além de coroar a obra edificada. É por isso que Efésios 1, 9 e 10 diz: desvendando-nos o mistério de sua vontade, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Cristo é o fundamento, a pedra de canto e a pedra de topo. Ele está no começo, no meio e no fim da obra de Deus. Oremos. Pai, quero estar solidamente ligado a Jesus em minha vida. Não permita que eu busque outra fonte de segurança, nem que eu dê primazia a outra pessoa ou ideia para basear minha fé. Me ensine a confiar somente em Jesus para me manter seguro e estável espiritualmente, e que Ele seja sempre minha cobertura. Eu te agradeço pelas provas de fogo que vêm testar minha confiança em Ti e peço que elas não me destruam, mas me ensinem o que precisa ser reedificado. Em nome de Jesus. Amém.